Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto. Olá, internauta, eu sou Gerson Costa e estamos iniciando as transmissões do nosso videocast O Poder do Voto. Você acompanhou nas eleições a sabatina aos candidatos ao governo e ao Senado. Agora você acompanha a entrevista daqueles que se destacam em nossa sociedade pelo desenvolvimento econômico e social. Em nossos estúdios hoje estamos recebendo o Dr. Márcio Nogueira, a quem já agradecemos pela presença aqui no videocast O Poder do Voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder falar, comunicar com a nossa comunidade, ainda mais num veículo que é tão respeitado como este. Na bancada, nosso companheiro jornalista Rubens Coutinho. Olá, Rubinho. Olá, Gerson, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Rubinho. O Poder do Voto, você pode participar conosco, ele é gravado, obviamente, você pode mandar um e-mail sugerindo pautas, entrevistas e também quiseres formalizar uma denúncia, mesmo que anônima, nós vamos apurar. Manda um e-mail para o poderdovoto@rondoniaagora.com. Doutor Márcio, já iniciando nossa entrevista, o senhor chega ao segundo ano do seu mandato. Houve algumas inovações, enfrentou ali aquele período crítico, pós-pandemia. O que podemos esperar desse ano da OAB Rondônia? Olha, nós temos muitos projetos em andamento. Eu gosto muito de falar de um que todo mundo duvidava. Qual? Quando nós nos colocamos como candidatos, nós falávamos que era possível a OAB de Rondônia cobrar uma anuidade menor e ainda assim melhorar o seu financeiro. E todo mundo duvidava. E nós entregamos para a advocacia esse compromisso cumprido na virada do ano passado para esse. Como é que faz esse milagre? Você reduziu a anuidade e melhorou a gestão fiscal? Nós fomos além. Além de nós reduzirmos... Quanto é a anuidade, o valor? Não, me ajuda. Eu vou te explicar certinho. Nós, além de reduzir a anuidade, nós aumentamos o número de vezes que você pode quitar e nós também fizemos com que o advogado não ficasse com o limite do seu cartão comprometido. Porque o que nós fizemos foi atualizar a ordem. Hoje o mundo funciona por recorrência. Quando eu quero assistir lá a Netflix, eu pago um valor módico mensal. E todos os modelos de negócios, todas as organizações tendem a ir para esse modelo de recorrência. Então, qual foi o milagre, né? Nós passamos a cobrar um valor mensal. A OAB de Rondônia hoje, o advogado pode optar por pagar por mês, com um valor de R$ 69,90 que é debitado no seu cartão de crédito mês a mês, o que facilita bastante. Antes você tinha que pagar tudo de uma vez só. Se eu não me engano, era no máximo 6 parcelas você podia parcelar e ficava aquele valor integral limitando no seu cartão de crédito, né? Agora você paga mês a mês. E com isso nós temos trabalhado para que o fluxo de caixa da ordem seja adequado àquilo que a gente gasta. Então, antigamente, historicamente, a ordem sempre arrecadou muito no começo do ano, porque todo mundo ia lá, pagava anuidade. Nós não tínhamos mais nenhuma receita relevante ao longo do ano inteiro e era um Deus nos acuda para conseguir honrar com todos os compromissos. Nós mudamos, então, o modo que a ordem se coloca. Nós agora estamos focados nessa arrecadação mensal e fazendo os ajustes, não é algo que se faz do dia para a noite, para que nós consigamos caber naquilo que nós arrecadamos todos os meses. Essa é a lógica. E a ampliação dos serviços da ordem com essa nova dinâmica de pagamento, como se procedeu? O nosso foco principal hoje é outro compromisso de campanha. Ajudar a advocacia a se colocar nessa nova realidade. O modo como nós vivemos mudou, está mudando mais ainda com essa inteligência artificial generativa, que é o assunto do momento, né? O ChatGPT, as habilidades que são exigidas de nós profissionais são diferentes daquelas que a formação que nós recebemos nos deu. Nós fomos treinados para um mundo que não existe mais. Então, o foco principal da gestão hoje está naquilo que nós chamamos de laboratório de inovação, o ADV Lab. Nós lançamos um laboratório de inovação que teve o seu primeiro ciclo no ano passado. Então, se não me engano, agora nós tivemos mais de 150, 160 inscrições para esse laboratório de inovação. Esses colegas foram
apresentados a temáticas inteiramente novas que não são abordadas nos currículos das faculdades. Nós falamos sobre gestão, nós falamos sobre tecnologia, nós falamos sobre oratória, comunicação assertiva, que é tão importante para o advogado, com a intenção de ajudá-lo a entender essa nova realidade e preparar um modelo de advocacia que se adequa a essa nova realidade. Foi muito interessante esse primeiro ciclo, foi um número bem relevante de advogados que participou e nos trouxe bastante aprendizado. Devemos lançar agora, ainda no primeiro semestre, o segundo ciclo, melhor do que o primeiro, porque a gente vai sempre aprendendo a fazer melhor. E eu diria que esse é o grande foco da gestão, ajudar o advogado, portanto, a se colocar nessa nova realidade. Eu devo anunciar já, acredito que no mês que vem, o início desse novo ciclo do Laboratório de Inovação. E é curioso o senhor falar nessas inovações, que realmente o mundo está mudando a cada dia, né? E eu vi outras gestões da OAB, uma, ela destacava-se em relação ao esporte, ao próprio advogado, ao bem-estar social do advogado. Outras gestões já observei que eles se focavam mais na construção de prédios, de parlatórios, de fóruns, alguma coisa nesse sentido, né, no interior do Estado. E seu foco agora são as inovações. Ou seja, trazendo o advogado para um novo mundo. Mas sem abandonar as conquistas, né? Então, nós falamos de esporte. A nossa gestão fez os Jogos da Advocacia Rondoniense, realizamos agora em Ji-Paraná, reunimos colegas do estado inteiro, foi muito bacana, tivemos corrida, tivemos várias modalidades, entregamos um equipamento lá para a Advocacia de Ji-Paraná, que foi construído com recursos próprios, sem nada de ajuda do Conselho Federal, que foram 2 quadras de vôlei, que se transformam numa quadra só de futebol de areia, um equipamento muito interessante para a prática esportiva lá em Ji-Paraná. Fizemos esse final de semana um torneio de vôlei, tivemos mês passado um torneio de futebol. Fizemos uma programação de férias no final do ano com várias modalidades, com a intenção do advogado vir praticar esporte. Então, no campo do esporte, temos tido uma atuação muito forte por 2 motivos. Primeiro, porque traz saúde. Sim. E segundo, porque agora a gente não se encontra mais nos balcões de fórum. E o esporte é uma forma de congregar, é uma forma de unir a advocacia para que a gente esteja unida na luta pelas pautas que nos são relevantes. A estrutura física, o Andrei, por exemplo, ficou muito marcado, acho que ele tem um papel fundamental quando ele presidiu a ordem, porque naquele momento todos nós nos deparamos com um desafio gigantesco, que era passar a atuar no processo digital. E nós não tínhamos a estrutura para fazer aquilo do dia para a noite. O André encheu o estado inteiro com em torno de 50 salas com equipamento de qualidade, com toda a estrutura necessária para o advogado ter suporte. Todas essas salas estão sendo mantidas, nós estamos tendo cuidado de melhorar cada uma delas. Obviamente os computadores vão ficando velhos e precisam ser ou renovados em suas peças ou realmente trocados por computadores novos. Nós temos feito esse trabalho de manutenção de todas essas salas que o André entregou. Então, nós temos procurado manter aquilo que nos trouxe até aqui como organização, mas o nosso olhar está no futuro. O nosso olhar está na preparação do advogado para a nova realidade. Interessante. Doutor, se essa pandemia aí horrível que nós passamos aí, graças a Deus, saímos com vida, embora muitos companheiros, inclusive muitos advogados, tenham perecido nesse período, se ela trouxe algo de bom, pelo menos do meu ponto de vista, que acompanha o mundo jurídico, foi essas audiências de videoconferências, né? Mas parece que há um debate, uma discussão para que elas não continuem, para que as audiências voltem a ser presenciais. O que seria, do meu ponto de vista, um retrocesso, né? Porque hoje é de uma facilidade você, depois de intimar das partes, principalmente para audiências de conciliação, você faz a audiência, as pessoas podem estar em qualquer lugar, a pessoa pode estar viajando, pode estar fora do estado, pode estar de férias, não tem mais aquela alegação de que não pôde comparecer à audiência porque está com outro compromisso. O que o senhor pensa sobre essa questão de a possibilidade disso voltar a ser outro tipo de... voltar ao passado? Aquela audiência presencial, que você precisa pegar seu carro, sair de manhã, conseguir um estacionamento lá no fórum, subir apressado, entrar na sala do juiz. Eu tenho saudade. Você tem? Mas vou te responder. Primeiro, aproveitar que você falou da pandemia e fazer um registro histórico de que nós honramos a memória
daqueles que nos deixaram nesse momento tão tormentoso que foi a pandemia. Nós inauguramos lá na OAB um memorial, naquela fonte, logo na entrada da seccional. Cada colega que nos deixou, vitimado pela pandemia, está lembrado lá com seu nome gravado, para que futuramente saibamos que passamos por isso, com perdas inestimáveis. O senhor lembra quantos advogados morreram de cabeça Covid? agora... 100? Não chega a esse não chega a esse número, não. Eu tenho uma péssima, foi um número expressivo, mas eu tenho uma péssima memória numérica. Não vou saber te dizer exatamente agora o número de colegas que nos deixaram, mas cada um deles está gravado para sempre lá na entrada da sede, um local de destaque, para que lembremos que houve perdas inestimáveis durante a pandemia. Rubinho, eu acredito que nós todos precisamos pensar qual é o tipo de sociedade que nós queremos ter. Qual é o tipo de comunidade na qual nós queremos viver? O Rui Barbosa tem uma frase que eu acho, dentre tantas outras, muito importante para essa reflexão. É que não há nada mais importante para uma comunidade prosperar do que o sentimento de justiça. O que está em discussão hoje é se deve prevalecer muito antes, muito além, eu digo muito antes mesmo até do que as audiências presenciais ou não, se deve prevalecer a regra constitucional de que magistrados têm o dever funcional de residir nas comunidades em que eles judicam. E eu defendo que sim. Eu defendo que esse sentimento de justiça que o Rui Barbosa tão bem descreve é tanto mais forte quanto maior a presença do magistrado levando o seu filho à escola, com seus filhos convivendo com as crianças daquela comunidade, com ele próprio frequentando os restaurantes que aquela comunidade... Tem muitos magistrados em Rondônia que não moram na comarca, aqueles... Eu chego lá. Eles atuam? Eu chego lá, deixa eu só fazer um preâmbulozinho, eu chego lá. Eu acredito que isso é fundamental. E na pandemia, todos nós tivemos que lidar com desafios nossos próprios. Cada um de nós fez o que era possível para se manter vivo e exercendo as atividades profissionais que nós temos que exercer. Nesse contexto todo, nós tivemos notícias de alguns magistrados que tinham deixado de morar em suas comunidades, o que eu sinceramente não julgo, porque não foi fácil passar pela pandemia. Mas passada a pandemia, nós sentimos que havia a necessidade de voltarmos à normalidade constitucional. Passamos então a fazer um trabalho intenso com os tribunais na intenção de se garantir o cumprimento da norma constitucional que exige a residência nas comunidades. E acredito, pelo que eu tenho andado pelo estado inteiro, tenho procurado viajar todos os meses para ver a realidade da advocacia em todo o estado, nós hoje temos de volta esse estado de normalidade. Eu não tenho notícia hoje de qualquer magistrado de qualquer dos segmentos da justiça que não esteja residindo com a comunidade que ele julga. Eu acho que isso foi um grande avanço, porque houve uma certa resistência. Eu ia dizer que muitos voltaram porque foram forçados a voltar, né? Mas parece que queriam permanecer trabalhando remotamente, né? Nós temos relatos de vários lugares, mas fomos firmes no diálogo e na exigência de cumprimento dessa regra constitucional. Quando eu elogio essa questão do trabalho remoto, dessas audiências virtuais, é limitado esse meu elogio. Ele não é extensivo, por exemplo, às audiências de instrução, essa coisa que o réu e as partes têm que estar presentes. Não, eu falo da audiência virtual de conciliação, dando como exemplo, né? Você toca no ponto essencial agora. Então, eu gosto sempre de separar as discussões. Eu acredito, defendo que essa norma constitucional deve continuar e que ela deve ser cumprida. Magistrados devem residir nas comunidades que julgam. O judiciário precisa voltar ao movimento de instalar comarcas em mais municípios. Se nós imaginávamos que Rondônia começou só com Guajará e Porto Velho, e aos poucos o judiciário foi chegando a muitos municípios e é um movimento que eu acho que precisa ser retomado. Quanto mais magistrados em mais comunidades, mais essas comunidades prosperam. Esse é um assunto. O outro é sobre a virtualização ou a digitalização da justiça. Eu sou um grande defensor, eu sou um entusiasta da inovação. O meu próprio escritório de advocacia hoje tem mais atuação em outros estados do que em Rondônia, graças às possibilidades que a tecnologia nos trouxe. O que eu defendo nesse ponto é que a justiça tem um destinatário.
não é o advogado e nem é o magistrado. O destinatário dela é o cidadão. Então, o cidadão que busca a justiça deve ter assegurado o direito dele de escolha da modalidade pela qual ele quer acessar a justiça. E assim nós temos defendido, assim, inclusive, defendemos perante o CNJ, defendemos perante órgãos de controle do Poder Judiciário e, ao final, ficou assim decidido. O CNJ, então, baixou uma norma que estabelece uma política nacional e diz claramente que é do cidadão a opção pela modalidade com a qual ele acessa a justiça. E é importante porque, em cada caso, você tem necessidades muito próprias. Às vezes é uma questão simples, que de fato pode ser resolvida com uma simples chamada de vídeo e não há necessidade de deslocamento. Nesses casos, o cidadão vai lá e tem agora uma forma de acesso ao judiciário que eles chamam de 100% digital. O advogado já no começo do processo disse que quer 100% digital e ninguém nunca vai se encontrar presencialmente e o cidadão estará satisfeito. Mas há contextos em que a prova exige um contato presencial, exige que o magistrado olhe no olho da testemunha que ele está ouvindo, exige que o magistrado olhe no olho das partes. Há muita verdade no olhar, há muita verdade que é captada nas sensações que nós temos nos encontrando presencialmente. Nesses casos, pela luta que nós fizemos, eu tenho muito orgulho disso, porque se tornou uma luta nacional, começada aqui em Rondônia. Rondônia foi paradigma, nós fomos citados pelo CNJ no dia em que essa decisão foi tomada. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje está garantido ao cidadão esse direito de escolha. É dele a decisão sobre a modalidade como ele acessará a justiça, a modalidade como ele experimentará os serviços do Poder Judiciário. Já só mais uma pergunta. A gente faz pagamento, transferências bancárias pelo WhatsApp hoje, né? Existe esse sistema, embora com o Pix isso quase que não seja utilizado. Mas, no entanto, não se faz citação, notificação judicial por meio do WhatsApp. E o senhor acha que isso poderia ser pensado, ser trabalhado, a possibilidade de um avanço nisso? Sem dúvida. Eu sou entusiasta de avanços como esse. Eu acho que sim, quanto mais nós facilitarmos o funcionamento da justiça usando meios digitais, sim. Só tem que ser organizado, só tem que ter... É que antigamente a gente tinha o hábito de olhar para a lei, olhar para a Constituição e cumprir as regras. Parece que nesse mundo de hoje um tanto líquido, cada juiz tem uma regra diferente. Eu não estou falando como crítica a um juiz ou outro, mas acho que todos nós como sociedade precisamos pensar que a lei ainda tem seu valor. Então o que eu quero propor com isso? Que isso não seja de acordo com o entendimento de um juiz que difere do outro, que difere do outro. De sistematizar. Isso, né? pronto. De aplicar para todos, né? Sou entusiasta. Entusiasta, acho que barateia tudo, facilita tudo. É tão difícil muitas vezes achar alguém, citar alguém, aí às vezes a pessoa está aqui no WhatsApp. E a gente sabe qual é o WhatsApp da pessoa, né? Conversa com a pessoa por WhatsApp, está na dúvida, faz uma chamada de vídeo, sem dúvida. Inclusive, falando sobre citação, tem um camarada que cometeu vários crimes contra muitas pessoas aqui em Rondônia e ele simplesmente sumiu. A justiça nunca achou ele, nem por edital, e ele escapou. É difícil imaginar você conseguir escapar no mundo de hoje, né? Nós estamos interconectados, hoje, né? Ah, mas ele conseguiu. Mesmo antes da internet, acharam o PC Farias, acho que na Indonésia, né? É difícil escapar no mundo de hoje, e mesmo naquele mundo analógico, você já conseguia localizar alguns réus foragidos. O finado Mário Calisto foi localizado, estava num restaurante, né? Já faleceu, já morreu. Foi localizado de Covid, inclusive. De Covid, inclusive. Foi localizado num restaurante em Brasília, né? Agora, alguns réus que moram aqui em Porto Velho mesmo, há uma dificuldade imensa de citá-los, né? Ou eles fogem da justiça, não sei. Mas essa questão do WhatsApp seria uma grande inovação, de uma vez sistematizado e aprovado pelo CNJ, para facilitar, né? Para você chegar a... Eu sou entusiasta. É porque criou-se uma narrativa, alguns, né, sobre mim, de que eu seria contra a tecnologia em razão dessa luta que nós empreendemos para que magistrados residam nas comarcas. Por isso que eu divido.
Eu abraço tecnologia, uso intensivamente no meu dia a dia, no dia a dia do escritório, defendo um judiciário moderno, ágil, que aplica tecnologia, mas defendo também que magistrados devem ser próximos das comunidades que julgam. A presença do juiz não é só juridicante, né? Ele tem uma presença na comunidade e muitas vezes em resolução de conflitos que estouram naquele momento e que precisa da presença de um magistrado. Sem dúvida. Né? Tem uma rebelião na prisão e onde é que está o magistrado? Ah, não, mas ele não mora aqui não, ele mora em Porto Velho, ele atende pelo WhatsApp. Videochamada. Imagine só se a moda pega e, de fato, passasse a se entender que não há mais esse dever constitucional de residir nas comarcas. Não tenha dúvida que nós teríamos um esvaziamento considerável da presença dos magistrados aqui no nosso estado, que é um estado distante, com dificuldade de acesso, algumas comunidades mais ainda, né? Doutor Márcio, eu acho que eu estou monopolizando aqui, Gerson. Fica à vontade, Gerson. Mas a minha preocupação nesse caso, Rubinho, eu não queria entrar para a história, não foi fácil. Eu sofri críticas muito duras, eu sofri ataques muito duros, mas eu tomei a decisão de não entrar para a história como o presidente da OAB que permitiu que isso acontecesse. Mas o senhor sofreu ataque de quem? Dos colegas? Dos Houve ataques magistrados? públicos, houve ataques de todas as áreas. Eu acho que a classe dos magistrados reagiu com nota, né? Sobre eu fui desagravado no plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele é persona não grata aí no meio de alguns magistrados. Eu queria viver Mas na praia. aprendi com meus pais cearenses, retirantes nordestinos, que quando você faz a coisa certa, você dorme tranquilo, e é esse meu sentimento hoje. Doutor Márcio, tem jornalista pilantra, tem médico pilantra, tem todo tipo de gente pilantra. E nos últimos tempos aí, eu tenho acompanhado mais detidamente esse Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, né? E me espanta, assim, a quantidade de advogado pilantra que vocês têm punido. Mas é um tipo de punição muito branda. O camarada some com o dinheiro da parte, né? Desaparece, se apropria do dinheiro, né? Outro é pombo correio do PCC, vai lá na delegada, no presídio para trazer mensagens e levar mensagem, e aí é suspenso e cumpre ali uma penalidade branda e depois volta a advogar. Isso não é hora de rever essas penalidades, não, de endurecer isso. E um outro aspecto disso, a inviolabilidade do escritório do advogado, a inviolabilidade do sigilo e do contato do advogado com o cliente, isso aí é sagrado. Mas por que um advogado tem que se reunir secretamente com um membro de uma facção criminosa dentro de um presídio, sem que ninguém saiba do que se está se tratando ali? Se é uma conversa de cliente e advogado que não tem implicações criminais nisso, por que tem que existir isso nos parlatórios, esse segredo todo? Uma das primeiras medidas que eu tomei como presidente foi reformular inteiramente o nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Eu mudei todo o time, então as pessoas que trabalhavam no TED não trabalham mais, não porque fizessem coisa errada, não porque trabalhassem errado, mas já estavam lá há bastante tempo. Vamos reformular aqui, passa para outro lugar. E eu peguei as pessoas que eu tinha na Secretaria-Geral, que eu fui secretário de OAB por 6 meses, e que melhor me atendiam, que eram mais eficientes, levei para o TED, aumentei o número de assessores no TED para prestar auxílio aos seus membros, que são todos voluntários, e isso tem nos gerado muitos resultados. Hoje o TED tem encerrado muito mais casos. TED é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. É o órgão que privativamente julga a advocacia por suas faltas ético-disciplinares. Hoje nós temos encerrado muito mais casos do que historicamente nós encerrávamos, ou seja, os casos chegam, recebem a atenção devida e de fato são decididos. E eu diria para você sobre o tipo de punição que tem sido aplicada, que é a punição legal. Eu não posso, como OAB, punir diferente daquilo que a lei, o Estatuto da Ordem, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, é uma lei federal. Eu não posso punir diferente do que está lá. E nós temos punido
e muito. Mas digo para você que, percentualmente, talvez aumente essa sua percepção de que há muitos advogados punidos, porque, primeiro, antes não havia uma divulgação. Eu tenho divulgado ostensivamente para que tenha um efeito pedagógico, para dizer à advocacia e à sociedade que aqui em Rondônia nós não passamos a mão, o mal profissional é punido, nós separamos o joio do trigo. Então, com mais divulgação, aumenta essa sensação. Mas nós somos hoje já mais de 13 mil advogados. Então, se você comparar percentualmente, eu não tenho os números aqui de cabeça, mas percentualmente o número de advogados que foi punido pela OAB com o número de profissionais que nós temos no mercado é um percentual ínfimo, que em nada macula a dignidade da advocacia de um modo geral. E temos aplicado algumas punições que eu reputo muito importantes. Há profissionais que nós sabíamos que eram contumazes em práticas antiéticas e que hoje foram punidos. Eu não posso falar nomes, porque os processos, por determinação legal, eles tramitam em sigilo, mas hoje foram punidos. Então, há uma preocupação e uma atuação muito forte da ordem, sim, no campo ético-disciplinar, para separar o nome desses o joio do trigo. Deveria ser estampado assim, né, no outdoor. O cara que pega o dinheiro do cliente devia ter estampado o nome dele, porque evitaria que eu o contratasse, né? Eu compreendo que a Se você mudar a lei, eu estampo. Eu compreendo. Por exemplo, esse negócio de juiz que faz sem vergonhice e é aposentado proporcionalmente. Parece um prêmio, né? Tem muita sacanagem, muita safadeza que precisa ser revista, mas ninguém cuida disso. O cara quer saber sobre discussão sobre negócio de homofobia, transfobia, não sei o quê. As coisas que realmente interessariam para a sociedade, que mexe com a vida da sociedade, os legisladores não estão ligando para isso. É verdade. Mas, doutor Márcio... E até não, mas deixa eu só finalizar aqui, porque o Rubinho fez mais de uma. Você perguntou sobre a conversa do advogado com o seu cliente. Essa é uma das serve grandes... de pombo correio, para PCC, para a família do Norte, já tem casos assim, o cara levar ou trazer carta de dentro do presídio. Todos os casos, e não são muitos, mas os casos que chegam ao nosso conhecimento sobre colegas que estão agindo como pombo correio, e fazer isso não é exercer a advocacia, nós temos sim sido severos na punição. A suspensão que você ouve falar e que a gente divulga é aquela suspensão de cara, de imediato. Chegou ao nosso conhecimento com provas de que o advogado está violando o seu compromisso com a advocacia e exercendo essa atividade de pombo correio, ele é afastado imediatamente, enquanto ele responde ao processo, e a punição ao final, comprovado que ele de fato agiu assim, porque todos nós temos o direito ao contraditório e ampla defesa, é severa. Temos sido muito rigorosos nisso aí. Então essa não é suspensão não, a suspensão que eu vou falar é aquela imediata, enquanto ele responde ao processo. Agora, Rubinho, nós não podemos abrir mão, penso eu, dessa grande conquista civilizatória, que é o direito que eu tenho de conversar com o meu advogado sigilosamente. Se você olhar a história e nós situarmos a partir de quando isso se deu, é uma conquista civilizatória que não pode ser perdida de modo algum. Seja qual for a pessoa, seja qual for o crime que ela cometeu, ela tem direito a conversar com o advogado dela sem ninguém ouvir, sem ninguém saber do que foi conversado ali. Eu acho que eu ando vendo muitos filmes de Hollywood, né? Mas nos Estados Unidos é assim, viu? Que eu vi a Alcatraz, né? Que o cara está conversando com o prisioneiro e o guarda ouvindo. Quer dizer, o senhor está correto, né, de fato. Inclusive, nós temos um caso recente de um policial que tentou impedir o advogado de consultar com o seu cliente, e nós ingressamos com uma ação penal para que ele responda penalmente, porque agora, tem alguns anos atrás, foi estabelecido como crime impedir que o advogado tenha esse contato direto com o seu cliente. Correto. Doutor Márcio, a OAB, ela agiu ativamente nesse caso do IPTU. Sim. Foi esse escândalo aí que a Câmara aprovou, inclusive o vereador Gilber esteve aqui, onde o senhor está sentado, e disse que a Câmara foi enganada. Depois que a Câmara tomou ciência do que realmente era, né, esses valores que foram majorados pela Prefeitura, eles resolveram rever. Mas até rever, teve muita reclamação, as organizações não governamentais entraram, a OAB entrou. Isso marca o retorno da ordem
nessa defesa do cidadão fora da advocacia? Interesses difusos e coletivos, né? Eu costumo dizer que até hoje eu não consigo chamá-lo de outra maneira que não seja essa. Eu sou discípulo do presidente Irã Marx. Na época que o Irã era presidente da Ordem, era muito comum a Ordem fazer uso dessa legitimidade que ela tem, tanto para a ação civil pública quanto para a ação direta de inconstitucionalidade, porque esse é um papel da OAB. Nós não somos um sindicato, sem nenhum demérito ao sindicato, mas o sindicato tem uma pauta corporativa e só. A Ordem não, a Ordem ela é reconhecida por todo o nosso ordenamento, pela Constituição e por leis, como voz da sociedade civil. Então nós temos muita disposição de agir cumprindo esse papel como a sociedade espera da OAB. Nesse caso do IPTU, nos pareceu que não houve diálogo. Nos pareceu, o discurso que nós ouvíamos de todos os envolvidos, da Câmara principalmente, era de surpresa, de que não se sabia que se chegaria... Mentira, porque ele sabia, né? Ele sabia eu quero acreditar que sim, porque é muito ruim também que nós imaginemos que uma Câmara vota algo tão impactante assim sem conhecer o seu exato impacto. Ele né? sabia, um grupo lá, tipo assim, vota por votar, outros sabiam do que se tratava, né? Mas essa história de ignorância, isso é conversa fiada, ele sabia. Eu sei que faltou diálogo. Nós, como sociedade, não conversamos sobre isso. Nós, como sociedade, não dialogamos sobre isso e fomos todos surpreendidos com um aumento que era multiplicado por várias vezes, né? Então, me pareceu que era um momento muito oportuno para a Ordem fazer uso dessa legitimidade que ela tem. E nós fomos um pouquinho além. Nós convidamos várias entidades a irem lá ao OAB. Ao final, nós reunimos mais de 20 entidades. Essas 20 entidades divulgaram um manifesto se colocando contra esse aumento da forma que foi feita. E eu me comprometi com todas elas, que unidas tinham essa mesma compreensão, de ingressar com uma medida judicial. Nós ingressamos com a medida judicial num dia. No dia seguinte, nós tivemos notícia também que veio a medida proposta pelo Ministério Público. Eu não tenho dúvida que o debate ganhou uma dimensão diferente com essa atuação da Ordem seguida pelo Ministério Público, que está aí o desfecho, para demonstrar que, ao final, de fato, era um tema que merecia um debate maior da sociedade. Não tem mais nem IPTU em Porto Velho, né? Que não cobraram tem. IPTU. Voltou. Há quem diga que voltou, não tem, né? Voltou já, mas com os valores antigos, só o índice inflacionário. Mas eu queria dizer o seguinte, E Gerson, estamos atentos, viu? A intenção... inclusive, exatamente sobre isso que eu queria lhe falar. Faz quanto tempo que o Gilber sentou aí nessa cadeira? Tem um mês. Um mês. Ele falou que na semana seguinte a comissão criada para apurar, né, de onde surgiu, qual a origem desse aumento, iria ser instalada. Estamos há 30 dias. Não é nada, eles sabiam de onde surgiu, eles sabiam tudo. Parece que existiu assim um pacto de silêncio. Sabe por que esses querem vereadores... que a população Sabe por que esqueça... esses vereadores vieram a público aí para falar sobre esse IPTU? Porque o povo gritou, porque senão eles tinham ficado quietos. Pareciam os leões, né? Agora, uma coisa que eu vi também, e aí eu não sei se inclui a OAB, é que depois que a onça está morta, todo mundo vira caçador, né? Porque eu vi primeiro nas redes sociais essa grita contra o IPTU, aí depois começou o Ministério Público falando, depois o Tribunal de Contas, depois entrou a OAB, depois, quer dizer, quando já estava... Até o próprio Hildo, depois que eu acho que o Hildo já tinha se arrependido amargamente dessa história desse IPTU. Virou caçador também. Aí todo mundo veio para cima da história do IPTU. Então, teve muita marola em cima disso aí também, tá? Não, mas nós vamos cobrar, porque ele falou aqui no programa que a comissão iria apurar. Ele já voltou para a base do prefeito, a origem. Agora, eu acho importante fazer um reconhecimento aqui. No momento de convulsão, estava aquela grita na cidade inteira, o Gilber foi muito corajoso, né? Ele foi o vereador que lançou a proposta de revogação da lei. Mas corajoso por quê? Poderia ter ficado... Teve ele iniciando esse movimento. Mas lá por que corajoso? Agora, objetivamente... Por quê? Porque ia perder os carguinhos na prefeitura? Eu já... Dá certo. Coragem. Eu sinceramente... Coragem é outra coisa, né? Coragem é outra coisa. Agora o cara, se eu fizer isso, eu posso perder meu esquema com o prefeito, posso perder aquilo. Eu não acho que foi coragem, não. Foi um oportunismo.
Mas, Rubinho, objetivamente, a Ordem, penso eu, deu uma contribuição relevante. Sim. Nós lançamos o manifesto e nós ingressamos com uma ação direta em inconstitucionalidade, deixando claro perante o Poder Judiciário que aquela norma não poderia prosperar. Ok. Eu só queria fazer uma última pergunta, que inclusive foi o objeto de um artigo que eu escrevi, é que durante aquelas manifestações bolsonaristas, em frente de quartel, prisões e tudo, a OAB local lançou uma nota criticando o STF, o ministro, que estaria agindo arbitrariamente, prendendo, aquela coisa toda. E eu escrevi um artigo dizendo que a OAB tinha bolsonarizado, né? que eu considerava que aquilo não era uma nota institucional da advocacia, mas de um grupo bolsonarista dentro da OAB. E eu gostaria que o senhor comentasse isso, porque nós não tivemos uma oportunidade de conversar sobre isso. Principalmente como leitor assíduo seu, eu li, te mandei algumas mensagens para comentar sobre a nota, porque eu acho que essa troca é muito importante. Você sabe que, para os bolsonaristas, eu faço uma ordem lulista. Para os lulistas, eu faço uma ordem bolsonarista. Isso me dá uma sensação de que eu estou no caminho certo, porque a ordem não pode ser nenhuma coisa nem outra. A nossa ideologia é a Constituição Federal. E se você olhar a dinâmica do calor das eleições, você vai encontrar várias notas divulgadas pela ordem, e em determinada nota há uma sensação de que eu estava levando a ordem para o caminho lulista. Em determinada nota há a impressão que eu levava para o bolsonarista. E, de fato, eu tive um cuidado muito grande. Se falhei sem querer, de manter a ordem neutra durante todo esse debate, porque a ordem não pode ter qualquer posicionamento político partidário. A ordem faz política, mas ela não faz política partidária. Sobre essa nota especificamente, eu acho que existe hoje uma discussão muito importante que todos nós precisamos atentar para ela, que é como lidar com o desafio que é o algoritmo das redes sociais. Como fazer valer a liberdade de expressão, que é outra conquista civilizatória importantíssima nessa realidade que nós vivemos atualmente. E nos pareceu, eu, Márcio, como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Rondônia, junto com mais 9, se eu não me engano foram 10 seccionais do Brasil, nós assinamos um ofício pedindo ao presidente uma atenção especial com a garantia da liberdade de expressão, porque de fato nos pareceu que houve excessos. E eu não me arrependo de ter me posicionado dessa maneira, porque olhando hoje com mais calma, com mais tranquilidade, passado aquele momento crítico, eu vejo sim que houve excessos e que nós deveríamos, inclusive agora, refletir melhor sobre como garantir a liberdade de expressão, para que quando vier o próximo processo eleitoral estejamos mais preparados. Há medidas ali adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes que eu penso que merecem uma reflexão aprofundada. Ok, respondido? Sim, mas eu acho que ele adotou foi pouco. Ele devia ter aprendido mais gente. Doutor Márcio, obrigado pela presença aí no programa Videocast O Poder do Voto. Estamos abertos aqui à disposição para qualquer esclarecimento futuro que o senhor venha fazer. Obrigado. Agradeço, um papo excelente, tenho um respeito, uma admiração muito grande por vocês. Eu estava aqui pronto, inclusive, para fazer aqueles podcasts de 10 horas, lá como é o Flow, não é? O Flow anda meio embaixo. Está embaixo, né? Mas muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Esse diálogo com a imprensa para comunicar e conectar com a comunidade é fundamental. Parabéns pelo projeto. Obrigado, Rubinho. Agradeço. Obrigado, internauta. Até a próxima. Os sites Rondônia Agora, Tudo Rondônia e tvdopovo.com estão juntos na transmissão do videocast O Poder do Voto. Conheça os governantes de Rondônia, aqui no videocast O Poder do Voto.